Boa noite, galera Difflin. Sejam bem-vindos a mais um culto Difflin. Eu sei que nós estamos passando por um momento em que nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós não deixaremos de cultuar ao Senhor, não é verdade? E por isso nós estamos aqui, mais um culto, e nós podemos sim estar juntos espiritualmente. Eu queria fazer um desafio a você a compartilhar o link deste culto que está aparecendo aqui na sua tela com o maior número de pessoas possíveis. Eu queria fazer outro desafio para você, que durante o culto você possa tirar uma selfie assistindo o culto e publicar nas suas redes sociais e marcar lá o Instagram do Difflin Manaus. Nós estaremos repostando a sua foto. Eu queria ler uma palavra para você que está em Romanos capítulo 8, no versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Amados, eu sei que nós estamos passando por um tempo difícil, mas nada nos separará do amor de Deus. Não vai ser essa doença, não vai ser essa pandemia que nos separará do amor de Deus. E por isso nós estamos aqui hoje para adorar ao Senhor, para receber mais de Cristo. Nós teremos hoje uma palavra abençoada, uma palavra poderosa. Nós teremos um louvor que vai tocar em nossos corações. E eu quero convidar você a realmente participar. Não seja apenas um telespectador, seja um participante. Fique agora com o nosso louvor e participe verdadeiramente. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinando. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E com a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, em mil lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos
Cantamos a Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa do meu lugar de honra, do meu lugar de honra. Cantamos. Do meu lugar de honra, 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 do meu lugar de honra. Todos juntos. De honra. Do meu lugar de honra. Do meu lugar de honra. Do meu lugar de honra. Olá, igreja, boa noite. Eu quero compartilhar com vocês um texto que é muito conhecido, mas que tem muito a nos ensinar, que se encontra em Marcos 12. Nós vamos ler do 41 ao 44, que diz assim: Jesus estava sentado perto da caixa de contribuição do templo e observava como as pessoas punham seu dinheiro nela. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 centavo. Jesus então chamou os seus discípulos e disse: Digo a verdade a vocês, esta viúva pobre colocou na caixa de contribuição mais do que todos os outros. E eu quero compartilhar com vocês 3 características que nós podemos aprender com essa viúva. Nós, como discípulos de Jesus, temos aqui um momento a qual Jesus chama os seus discípulos para ensiná-los e aprender de como é a maneira que se deve ofertar. E ali Jesus estava deixando claro que não tinha a ver com o dinheiro, não tinha a ver com a quantidade, tinha a ver com o coração, com a entrega. E o texto diz que Jesus para ensinar os seus discípulos. E eu pontuei 3 características pela qual ele parou os seus discípulos e os ensinou. E a mesma coisa ele quer fazer conosco também. O primeiro é o amor. O texto diz que ela deu tudo o que ela tinha para viver. Simplesmente ela entregou tudo por amor e por entender a obra de Deus. O segundo é a fé. O texto diz que ela deu tudo. Não ficou com nada, nem para o seu próprio sustento.
E dar quando a gente tem é muito fácil. E dar quando sobra é mais fácil ainda. E aqui Jesus simplesmente ele mostra que quando a gente está passando por alguma necessidade, exige de nós a fé. E foi isso que ela usou, a fé dela. O terceiro é o sacrifício. Na Bíblia, o conceito de ofertar está totalmente ligado ao sacrifício. E se as nossas contribuições não expõem de nós sacrifício, talvez nós não atingimos esse padrão ensinado a Jesus, a seus discípulos. E hoje nós temos o privilégio de fazer isso como igreja, entendendo esse coração que nós precisamos ter. E eu desafio a você entregar a sua oferta, entendendo essas três coisas: o amor, a fé e o sacrifício. E nós temos algumas maneiras também de fazer isso. Aqui na tela vai aparecer o QR Code, o Pix e as contas bancárias também da igreja. Caso você tenha alguma dúvida, também temos os números dos nossos pastores e você pode estar entrando em contato com eles. E eu quero orar por você e pela sua oferta. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, Pai. Obrigado, Deus, por nós termos a oportunidade de ofertar na Tua casa. Obrigado pela oportunidade que nós temos de dizimar, de entendermos, Senhor Jesus, que nós precisamos ter esse coração de amor, de fé e de sacrifício, Pai. Podemos aprender tanto com esse texto, Senhor Jesus. Abençoa cada um que pôde contribuir, Pai, na Tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Amém. Tudo tão belo, ó meu Senhor, criaste com tuas mãos. Vem de novo purificar o meu coração. Tudo tão belo que foi criado com o teu poder. O céu e o mar, a fauna, flora e noite de luar. Quem sou eu pra merecer tanto amor? Eu nada sou e mesmo assim você me amou. O teu amor me tocou e me transformou, tornou-me um novo ser, um novo ser. Vem fazer belo, puro e forte o meu viver. Contigo eu quero estar e no céu eu vou morar. Olá, Difflens, boa noite. É uma felicidade enorme poder reencontrar todos vocês aqui novamente, ainda de modo online, mas acredito que esse momento também é um momento de comunhão especial para todos nós. Hoje, 13 de fevereiro de 2021, que, como já dissemos antes, seria o primeiro dia do nosso Difflens Camp, o nosso acampamento de jovens. Sabemos os motivos pelos quais o evento foi cancelado e eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar por ter tomado essa atitude prudente nesse momento. E particularmente falando, eu fico muito feliz, muito honrado em ter sido desafiado em compartilhar esse momento aqui com vocês, esse momento de expor aqui a palavra de Deus. E eu gostaria que você interagisse comigo, que você acompanhasse, que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Romanos, para a gente dar início aqui a esse momento especial também. Só ressaltando que eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, aqui a nossa Bíblia Difflens. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando nós olhamos para esse contexto, nós podemos observar que hoje o sacrifício é o do nosso corpo vivo, do nosso corpo santo e irrepreensível diante de Deus. Fazendo uma comparação com o Antigo Testamento, no tempo da Antiga Aliança, quando se existia
uma situação de pecado, uma situação semelhante a esta, era apresentado ali um animal para ser sacrificado em função daquele pecado, daquele povo, daquela nação. E hoje isso não acontece mais. Se de repente existe uma condição errada no comportamento cristão, ele deve apresentar o corpo dele como sacrifício vivo, santo e irrepreensível. Aí de que forma? Nós podemos observar no início do versículo que Paulo está orando pelas misericórdias de Deus. Então é pelas misericórdias de Deus que nós devemos clamar para que Ele santifique o nosso corpo, para que nos tornemos esse sacrifício vivo e irrepreensível diante dele. E esse é o nosso culto racional, ele fala no final do versículo. Isso nos leva a ter um entendimento sobre razão, sobre pensamento, que nós devemos sempre ter esse pensamento, ter essa postura, essa atitude de ser pessoas bem vistas diante de Deus. Quando nós olhamos para o versículo seguinte, o versículo 2 de Romanos, capítulo 12, vem a dizer que para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos não nos conformar com o presente século, nós devemos renovar a nossa mente. São 2 versículos associados. Nós devemos renovar a nossa mente, renovar a nossa razão, fala de mentalidade, fala de pensamento, e ter essa convicção de quem somos em Cristo, para que não mais pensemos em ter um animal para sacrificar pelo erro que cometemos, pelo erro que o nosso próximo cometeu. Nós mesmos devemos buscar a presença de Deus, nós devemos buscar o perdão, as misericórdias dele, para que isso seja agradável ao nosso Senhor. Quando olhamos para o contexto do versículo que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos dá algumas características nossas, características peculiares de um cristão. São essas características que nós somos nação santa, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas essas características de um cristão que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus, não são para a vanglória nossa, digamos assim. Não são para nós como cristãos querermos ser melhor que outro. Se de repente você que está nos acompanhando agora nesse momento, se de repente você foi ofendido por um cristão porque ele congrega e você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus, em nome da Igreja de Cristo eu peço perdão, porque não é isso que a palavra nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos considerar o nosso irmão melhor que nós. E ele vai fazer o mesmo. E quando eu faço isso, o meu próximo faz também, embora o meu próximo não seja cristão, nós somos bem vistos diante de Deus. E eu acredito que o Senhor nos considerou propriedade exclusiva sua, sacerdócio real, nação santa, raça eleita, não para vanglória, mas para um fim, para um objetivo. E esse fim e esse objetivo estão incluídos no mesmo versículo. No final do versículo vem dizer que ele nos fez tudo isso para anunciar, para proclamar as grandezas, as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí você pode me perguntar, mas de que forma nós podemos anunciar essas grandezas, essas riquezas? Pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Mas de repente você pode questionar que estamos em momento de isolamento, em momento de muitas restrições. Como é que nós podemos fazer isso? De repente você não tem tanta habilidade, você não tem tanta vontade, não gosta de redes sociais, e de repente essa é a única ferramenta, você não gosta. Mas eu acredito que esse é um momento de edificação pessoal. Esse é um momento de avivamento pessoal. E é interessante que no âmbito cristão, no contexto de igreja, nós falamos muito nessa palavra, nós falamos muito de avivamento, que de uma forma bem resumida, quando a cultura do céu ela invade a terra. Quando lemos a Bíblia, passamos a observar que a cultura do céu ela é permeada de anjos, ela é permeada de anciãos adorando ao Senhor. Então, quando essa cultura também invade aqui a terra, quando pessoas se convertem,
Quando pessoas se arrependem, quando elas entregam a vida ao nosso Jesus, é que o avivamento também acontece. Mas de repente nós não temos essa oportunidade hoje de estar pregando para que multidões venham a confessar a Jesus. Mas eu acredito que é um momento de avivamento pessoal, de edificação pessoal. Fazendo um paralelo com o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, Paulo está nos dando duas questões, ele está nos dando duas obras do Espírito, de frutos do Espírito, que é o orar em línguas e o profetizar. Ele nos diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, e quem profetiza edifica a igreja. Hoje nós não temos, de repente, a oportunidade presencial de edificar a igreja com nossos sermões, com as nossas pregações, de repente com o nosso testemunho no local em que estamos inseridos. Mas nós podemos edificar nós mesmos. O outro contexto fala de orar em línguas. Quando se fala em orar em línguas, fala em edificação pessoal. De repente esse é o momento de fechar a porta do nosso quarto, de falar com o nosso Pai em secreto. Ele vai também nos responder em secreto e Ele vai nos honrar publicamente quando uma pessoa vier a se arrepender através de nossas vidas, quando estamos pregando, quando estamos evangelizando. Nós devemos parar para pensar, será que de repente esse cancelamento do nosso acampamento, eu acredito que acampamentos de muitas outras denominações que foram cancelados, será que esse não é o momento de parar e olhar para dentro de nós mesmos? Será que nós não estamos tão envolvidos com o entretenimento que estamos deixando um pouco de lado a questão da adoração, a questão do nosso momento individual com o Senhor? Quando olhamos para o contexto em que Jesus está na casa de Maria e Marta, nós vemos que Maria está assentada aos pés de Jesus, aprendendo mais, criando vínculo, criando intimidade, enquanto que Marta está muito ocupada, muito preocupada com os afazeres domésticos, e ela ainda vem questionar a Jesus por que ele não manda Maria ajudá-la. Essas duas mulheres representam duas situações em nossas vidas. E nós não podemos ser religiosos ao ponto de achar que somente Maria está certa e que Marta está errada. Enquanto Maria está buscando um tempo de adoração, um tempo de intimidade com Jesus, ela está representando uma parte de nós. Enquanto Marta está buscando os afazeres do serviço, ela está também representando uma parte de nós, o nosso envolvimento nos eventos da igreja. Será que de repente nós não estamos tão envolvidos com esses eventos que estamos nos esquecendo do nosso momento de se tornar como Maria, de buscar intimidade com Jesus, de buscar intimidade com o nosso amado? É um momento de reflexão também. Esse momento de isolamento é um momento de reflexão. E eu gostaria de dizer que esse momento de prisão, entre aspas, ele não é o fim. Ele não é o fim de todas as coisas. Falando agora de prisão literal, eu posso usar aqui, eu gostaria de deixar aqui o exemplo de 3 personagens bíblicos que eles estavam de fato presos. O primeiro deles é José, que nós encontramos no contexto de Gênesis, capítulos 40 e 41, que quando ele estava na prisão, ele envolveu aquelas pessoas ali com seu caráter de quem ele era em Deus. E através desse envolvimento, ele foi conduzido até a presença do faraó, ele fez a interpretação dos sonhos de faraó e após isso ele veio a se tornar governador daquela nação. E nós podemos observar que foi durante a prisão que apareceu a oportunidade para que José mostrasse o que Deus podia fazer através da vida dele. E outro fato interessante é quando o pai dele morre, quando Jacó morre, que José vai pedir, ele como governador do Egito, a segunda pessoa na hierarquia de poder daquela nação, ele vai pedir ao faraó, que não era um homem temente a Deus, ele vai pedir ao faraó que vá sepultar seu pai. O faraó permite e ainda manda grandes homens da comitiva ali, da alta cúpula, digamos assim, que acompanhassem José. Então nós podemos ver a honra que o homem de Deus recebeu, sendo que isso começou quando ele estava na prisão. Um outro contexto que nós podemos citar aqui, um outro personagem, é o personagem Pedro,
o apóstolo Pedro, que enquanto ele estava preso no contexto de Atos 12, inclusive ele estava dormindo, é bom que se diga isso, ele estava descansando, sabia que de repente poderia vir a acontecer. Enquanto ele estava dormindo, apareceu um anjo para o libertar da prisão. O anjo o libertou. A Bíblia fala que portões fortíssimos se abriram, de repente com um sinal que aquele anjo de Deus fez. E que de repente para nós, nossos olhos humanos, seria impossível de fazer. E ele foi libertado da prisão. Durante a prisão não é o fim. E o terceiro personagem que eu quero citar aqui é Paulo. O apóstolo Paulo, se nós formos analisar a partir do capítulo 21 do livro de Atos, Atos 21 até Atos 28, são os últimos 8 capítulos do livro de Atos, fala de um período em que Paulo estava preso. E durante o período em que ele esteve preso, ele pôde pregar para reis, ele pôde pregar para gentios, ele pôde pregar para um povo que não conhecia Deus, ele pôde fazer prodígios, ele pôde fazer milagres durante a prisão. Como eu disse antes, não é o fim. Às vezes o Senhor nos coloca em situações, como muitos cristãos costumam dizer, de provas, de lutas, de desertos, é justamente para nos mostrar a oportunidade que virá a partir daqui, a partir daí. Esse é o pensamento positivo que nós devemos ter. Eu acredito que após o avivamento pessoal, virá sim um avivamento global, possamos dizer assim, um avivamento em que multidões serão envolvidas. Eu tenho convicção de que o Senhor, Ele vai fazer com que essas coisas possam acontecer através de nossas vidas, a partir do momento em que nós nos dedicamos a olhar para dentro do nosso coração e ter uma atitude particular, uma atitude individual. Eu gosto de ler muitos livros a respeito de avivamento, a respeito de situações da história em que o Senhor usou grandes homens de Deus. E quando eu li um livro de um pastor americano chamado Tom Tenney, até uma indicação de leitura para você que está nos acompanhando nesse momento, o livro chama-se Os Caçadores de Deus, de Tom Tenney. Ele fala a respeito do avivamento na Argentina, que na década de 50 existiam apenas 600 pessoas, 600 cristãos convictos, genuínos, que adoravam a Deus naquele país. E que o país passava por um tremendo deserto espiritual. E eles decidiram clamar, eles decidiram interceder durante 49 dias seguidos, para que o Senhor viesse a dar uma direção, uma nova direção para aquela cidade, para aquele país. Quando foi no 50º dia, do dia 50, o Senhor fez o mover acontecer naquele país. 6 meses depois, através daqueles jovens, através daquelas pessoas que se dedicaram a interceder, estádios com capacidade de 180 mil pessoas eram pequenos para comportar tantas pessoas que buscavam a Deus, que buscavam a presença do Altíssimo. Eu acredito que nós podemos fazer coisas extraordinárias, começando em nós. Eu falo agora sonhando bem alto. Já pensou se de repente nós fazemos um evento tão grande que a Arena da Amazônia fica pequena para comportar tantas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para enxergar o que o Senhor pode fazer aqui nessa cidade? Eu acredito que esse tempo de isolamento, ele é um tempo de trancar a porta, de buscar a presença de Deus. É um momento de edificação pessoal, para que depois isso seja externado, que outros sejam edificados. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que o Senhor vai nos dar estratégias nesse tempo. Vai nos dar estratégias. Esse não é o tempo para a gente ficar discutindo questões bobas, questões tolas. Assim como
Paulo teve a oportunidade de pregar para reis, para magistrados. De repente você tem a oportunidade de pregar para o seu pai, para sua mãe que está em casa. De repente ele representa um rei, ele representa uma autoridade ali que não tem acesso, que não teve ainda essa oportunidade de entregar a vida para Jesus. Esse não é momento para você estar discutindo com teu pai, não é momento para você estar discutindo com seus irmãos. Se de repente você que é jovem, em situações cotidianas, por exemplo, você é mandado fazer alguma coisa e você pergunta para o seu pai e para a sua mãe por que não manda o irmão fazer aquilo. No tempo que eu morava com os meus pais, se eu tivesse esse tipo de atitude, eu era repreendido, eu era corrigido. Nós devemos também sim falar em deixar de lado a cultura da desonra. E eu vejo que essa cultura da desonra ela acontece em pequenos detalhes em nossas vidas. E quando nós vencemos esses pequenos detalhes, certamente o Senhor ele vai nos conduzir para níveis maiores. Então, para finalizar esse momento aqui, busque a Deus, busque a presença de Deus através de detalhes simples, de situações simples, como a leitura da Bíblia, a leitura da palavra. Nós não podemos, de repente, nos contentar em, de repente, você que tem 10 anos de convertido, você que entregou a sua vida para Jesus há 10 anos e você ainda não leu a Bíblia toda, você não pode se conformar com isso. Você não pode se conformar com essa situação. Faça metas, projete desafios próprios, leia bons livros, não fique preso a seriados de TV. Eu falo isso porque às vezes eu sou tentado nessa área, às vezes eu me pego assistindo TV e quando eu vejo já foram 2, 3 episódios, a minha esposa às vezes não tá bom, tá na hora de parar. Dedique tempo à leitura da palavra, à leitura da Bíblia em oração, que certamente o avivamento ele vai acontecer quando ele começar em nós. Fico muito feliz com essa oportunidade. Você que está nos acompanhando nesse momento e decidiu hoje tomar uma decisão de seguir Jesus, você pode, através do QR Code que está na sua tela, entrar em contato conosco, ou você pode até mesmo deixar uma mensagem no nosso chat, nos nossos comentários, que nós entraremos em contato com você e certamente você será bem cuidado. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha a se manifestar de uma forma especial, de uma forma extraordinária em nossas vidas, a ponto de que sejamos transformados pela presença dele. Deus abençoe, fiquem todos na paz de Jesus. Abre uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar, faz ela crescer e germinar. Vamos, Tiflens! Ei, 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 ei. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar, faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Tua paz. Ei, ei, vamos. Ei, 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 ei. Oh, oh. Tua palavra é uma semente, o coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar, faz ela crescer e germinar. O teu espírito convence,
Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como uma árvore frondosa.